Power Talks começando mais uma vez aqui com muita alegria, trazendo um convidado relevante, de relevância e para um assunto relevante. Então eu estou aqui hoje muito feliz que eu consegui trazer Cristiano Santos, meu amigo, sou teu fã. Poxa vida. É muito fácil falar isso porque é uma grande realidade. Nos conhecemos através de um amigo muito especial que eu tenho, meu amigo, grande amigo Sérgio Luiz. Eu te amo, meu amigo. E convidei, ele gentilmente conseguiu concatenar a agenda pesadíssima para estar aqui com a gente, para bater um papo no Power Talks. Que honra te receber aqui, meu amigo. Prazer meu amigo. Poxa vida, mais um presente que o Sérgio me dá. O Sérgio é um cara realmente sensacional, de ótimos relacionamentos. A prova disso é ter um bom relacionamento com você. E o prazer meu, quando eu recebi o teu convite, eu falei, caramba, de verdade, sem demagogia nenhuma, estou muito feliz, muito honrado de estar aqui com você para a gente bater esse papo. Eu acompanho, eu gosto muito da rádio, né? Eu já até compartilhei com o Sérgio uma vez. Meu pai, ele era muito ligado à Rádio Tupi. Na época era AM ainda, na minha infância, em Cataguases, Minas Gerais, e a rádio ficava ligado 24 horas por dia. E ali eu aprendi a gostar da rádio, né? Do rádio. Nunca me aprofundei muito, não sou radialista, sou um amante da rádio e acompanho bastante. Eu tenho um carinho muito especial pela Rádio Tupi, né? Porque toda essa minha caminhada, de certa forma, foi próximo à Rádio Tupi. E aí tive o prazer de conhecer o Sérgio, tive o prazer de conhecer alguns amigos de lá, tive o prazer de te conhecer. E hoje eu te chamei exatamente para a gente falar sobre esse ambiente, sobre esse clima agradável, principalmente que a rádio traz para cada um de nós. Mas a gente tem algo em comum, que você também ama a rádio, você sempre gostou de rádio, né? Sim, verdade. E começando então pela Rádio Tupi, se apaixonar pela Rádio Tupi é muito fácil, porque ela é uma companheira para começar, né? Companheira, você liga o rádio, você já não se sente mais sozinho, aqueles grandes comunicadores que estão lá, que graças a Deus eu tenho o prazer e a honra de fazer parte dessa seleção que a gente chama Seleção Brasileira do Rádio. Eu concordo contigo, é prazer e é honra mesmo, porque a galera cara, é demais, né? Não é, é muita gente boa. Sim. E parece que não, que tem essa barba branca aqui, mas eu sou um dos mais novos deles lá. É isso que eu ia falar, né? Parece que você, a própria Isabelle, o Vaguinho, a Patrícia, vocês já são de uma geração mais nova que está trazendo até um pouco mais de jovialidade para quase centenária Super Rádio Tupi, né? Exatamente. Você está lá há 15 anos, né? 16 anos. 16 anos se já. Deus quiser, 17 anos agora. Nós estamos em 2026, né? Vai fazer 17 anos agora em agosto que eu tô lá. E, rapaz, eu cresci ouvindo esses caras, o Antônio Carlos, o Clóvis Monteiro, Francisco Barbosa, que, aliás, é meu padrinho de casamento também, um amigão. Todos lá nos damos bem, todos nos damos muito bem. E todos esses comunicadores, a Cidinha. Então, cara... Você chegou a trabalhar com o Gustavo de Moraes, não? Não. Ele já tinha ido para a Melodia? Não, ele já era da Melodia. Quando chegou lá... Ele sempre foi da Melodia, o Gustavo sempre foi da Melodia. Eu acho que você está tocando no lance do Gustavo, porque eu comentei, né, sobre o Gustavo em algum momento, alguma coisa que eu gravei que eu comentei sobre o Gustavo. Gustavo de Moraes, ele é da Melodia, eu acho que desde sempre, desde quando a Melodia nem era evangélica ainda, se não me engano, Gustavo já trabalhava na Melodia e depois ele é evangélico, né, e trabalha na Melodia desde sempre. Mas o que acontece? Existia uma outra rádio que era tipo como se fosse a AM da Melodia, nos anos 90 ali, que era a Rádio Brasil AM. Essa rádio ainda existe, né? Mas ela na época era também do saudoso Francisco Silva e tinha uma série de comunicadores maravilhosos. Ela funcionava como se fosse a Rádio Tupi, só que evangélica, né? Então, e eu morava muito perto ali, onde era a Rádio Melodia, era ali perto do Largo do Bicão. Vila da Penha. Na Vila da Penha. Então a Melodia em cima e a Rádio Brasil embaixo. O Gustavo fazia Melodia e Brasil. Minha mãe ganhou um disco na Rádio Brasil. E a promoção era a seguinte: quem chegasse rápido lá, as duas primeiras pessoas chegassem mais rápido na recepção da rádio, ganhava o disco. Como a gente morava muito perto, minha mãe falou, vai pra lá. Caraca, e eu cheguei.
uma das pessoas que ganhou, mas o disco da minha mãe, com certeza. Rapaz, e a gente ouvia muito outras rádios também, dentre elas a Rádio Brasil, pra gente ter uma formação evangélica. Rapaz, de repente o Gustavo de Moraes, ele sai do estúdio falando com a recepcionista. Eu tava ali na recepção, ele sai falando com ela. Aquela voz. Aquela voz imensa dele, assim, não sei o que, não sei o que. Rapaz, sabe aquele momento que eu não sei nem explicar, que eu fiquei assim encantado? Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. 12, 13 anos. Falei, é o cara que eu ouço em casa, meu irmão. Ele existe. Hoje legal, você consegue ver, né? A rádio imagem. A rádio tem imagem. Mas antigamente não. Sim, você imaginava e normalmente o que você imaginava não tinha nada a ver com o que realmente era, né? O lúdico era uma realidade. E quando você conheceu, você tinha uma surpresa positiva ou negativa. Esse cara é muito... No caso dele, negativo, porque ele é feio pra caramba, né? Um abraço pro Gustavo. Brincadeira, Gustavo. Mas eu nem... Na época eu não tinha muito isso, mas eu fiquei encantadíssimo e aquilo ali mexeu um pouco comigo. Depois, ainda falando de Rádio Brasil, eu encontrei um outro comunicador que tinha lá, que era cantor evangélico também, acabou falecendo precocemente, que era o Gastão Martins. E eu vi ele na porta da igreja que a gente ia, ele ia pregar lá. E aí, tinha umas senhoras ali da igreja conversando com ele sobre o que ele tinha falado na rádio recentemente. O programa dele era fim de tarde, das 5 às 7. Acabou o programa, ele foi para a igreja, que era bem perto da rádio lá, ele ia pregar lá, e começou a comentar do que ele tinha acabado de falar com elas. Aquilo então, eu estava de longe. E eu falei, cara, isso é muito mágico, meu irmão. Como é que pode? Ele acabou de falar, elas estão aqui comentando sobre o que ouviram. Aquilo mexeu comigo e de alguma forma, já tinha tido esse contato encontro inicial com o Gustavo, e aquilo ali, cara, mexeu muito comigo. A partir dali eu comecei a brincar em casa, depois eu comecei a ter acesso à rádio, de alguma forma. Lá tinha o Oliveira Júnior, que até hoje está na Melodia, meu amigão, um abraço pro Oliveira, que eu com 13 anos, Oliveira me dava maior atenção. O que o adolescente, o que o jovem precisa, né, a criança, é de atenção. E o Oliveira já ali, trabalhando na Brasil, de madrugada, migrando para a Melodia. Ele, inclusive, me mostrou qual seria o armário que ele ia guardar as coisas dele na Melodia. Ele estava muito empolgado. E aquilo tudo foi me encantando muito. E eu comecei, cara, a brincar em casa daquilo que eu ouvia, né? Os mais novos não sabem do que nós estamos falando, só por pesquisa, ou de repente porque agora lançaram os novos, né? Aparelhos de disco de vinil. Então minha mãe tinha muitos, e eu ficava ali trocando e falando tudo que eu ouvia, cara. É legal tu falar isso, porque eu costumo dizer que quando a gente coloca energia em alguma coisa, quando a gente acredita em alguma coisa, a probabilidade de dar certo é muito grande, né? Eu lamento muito que, de repente, a geração atual talvez não entenda na prática isso que nós vivemos, isso que você... Eu também, eu brincava de ser advogado, né? E me tornei um advogado. Olha, né? Que legal, cara. E aí você fala, eu já ouvi essa história que você conta, você colocou energia naquilo ali e aconteceu, né? É verdade, eu brincava. Você ficava brincando de ser locutor. Brincava sério. Eu criei um esquema ali, porque eu vi como é que era, né? Eu peguei um cabo de vassoura, um frasco de desodorante. Naquela época, desodorante de spray era mais comum, né? Hoje tem outras opções. E eu fazia um buraco ali, quando acabava, obviamente, né? Encaixava, cara. Ficava bem parecido com um pedestal e um microfone, né? A girafa, né? Que a gente chama ali. E ali eu ia falando, trocando os discos, as músicas e tal. E não gostava de ser interrompido naquele momento, que para mim aquilo ali era muito sério, né? O que aconteceu então comigo? Passou o tempo, eu ia fazer um curso de locução em Nova Iguaçu. Não sei se esse curso ainda existe. E eu conheci um cara que me apresentou uma rádio comunitária que tinha ali em Irajá. E aí eu falei, eu vou passar logo lá, porque eu estou para fazer o curso, e vou perguntar para o dono da rádio se tem como eu fazer um estágio aqui com ele. Isso na quarta-feira, de tarde ou de manhã. E você tinha quantos anos? 14 para 15, nessa 14, 15, não lembro muito bem, mas entre 14 e 15 por aí. E aí eu falei com ele, cara, falou assim, rapaz... Acabei de precisar de alguém, porque o cara que faz programa sábado e domingo de manhã foi embora. Você tem como fazer o programa para mim? Eu falei, cara, eu não sei fazer, porque eu vou fazer um curso. Eu queria uma vaga para estagiar. Cara, você vai saber. Vem hoje à noite, fala com a Kátia Simone, beijo pra Kátia, depois eu me tornei o padrinho de casamento dela.
ela vai te ensinar a operar a mesa, que a gente operava também, né? E sábado você começa. Eu falei, meu Deus, ele não sabe. Mas enfim, cara, eu só fui. Claro que tem a questão espiritual, que Deus já estava direcionando, mas essa questão da energia é uma realidade, cara. Realidade. Você estava vivendo aquilo internamente e, de repente, você teve a oportunidade de viver na prática do dia a dia, né? Sim. Aos 14, 15 anos de idade. Isso aí. Não é comum, né? Não é comum. E eu, cara, isso que você está falando é tão verdade que eu canalizava isso para as minhas brincadeiras, né? Enquanto os moleques estavam lá jogando bola, não sei o quê, eu estava brincando de rádio. Aquilo ali estava me preparando, por quê? Só o que eu sabia fazer, naquela oportunidade que eu ganhei, era o que eu fazia já em casa. Sim. De tanto treinar em casa. Falei, agora eu vou fazer aqui. Vou brincar aqui e vai ter alguém me ouvindo. Vou né? brincar a Vera. Vou brincar a Vera. Por menor que seja a audiência de uma rádio comunitária, tem audiência, como tinha. É né? verdade. E as coisas começaram a se encaminhar. Dali a própria Kátia Simone foi trabalhar numa rádio que tinha lá em Duque de Caxias, que aí já era uma rádio maior, uma rádio na frequência AM. Mas deu certo de primeira, Cristiano? Chegou ali e funcionou? Funcionou. É. Eu fui quarta, quinta e sexta à noite aprender a operar com a Kátia Simone. No sábado já estava sacando entendi. de operar. Claro. E falar é o que eu fazia em casa. Anotei algumas coisas, claro, para começar, né, de um princípio ali já anotado, saber mais ou menos não me perder. E, cara, deu certo. Deu certo. Olha a relevância desse cara estar aqui. Né? Eu sempre falo isso, me desculpa até ser redundante, mas a ideia do Power Talks é isso, é trazer essa realidade do dia a dia, né? Até para mostrar e provar para você que, de repente, tem um projeto, tem um sonho, tem uma vontade, mas talvez não tenha meios, ou você pensa que não tem meios para isso. Põe energia nisso, acredita nisso e vai dar certo. A tendência de dar certo é muito grande. É verdade. Isso aí. E aí, a Kátia Simone foi para a rádio RDC, Rádio Difusora Duque de Caxias, em Caxias, e já era AM, né? Mas tudo naquela época era muito antigo ainda, né? Então eu participei daquela época, disco de vinil, fita cassete. O que tinha um pouquinho de mais moderno já na RDC era o MD, que era um aparelhinho que a gente... CDzinho, daquele menorzinho, né? E ele era uma caixinha, na verdade, né? E aquilo ali era a tecnologia que existia pro tempo. Dali eu conheci uma outra comunicadora, que era cantora também, que trabalhava na Rádio Continental, que a gente comentou aqui, que você trabalhou lá também, num outro momento, isso já devia ser 1998, por ali, meados de 98, eu fui trabalhar lá. E ali eu fiquei 5 anos, cara, na Rádio Continental, trabalhando, operando áudio, operando para outros programas, trabalhava como operador e locutor também, né? E por aí foi meu início, né? Isso foi meu início no rádio. Eu acho difícil você não saber quem é esse cara, mas se por acaso você não souber, ele é uma das vozes master da Super Rádio Tupi, né? Ele é um dos que fazem o Tamo Junto. Isso aí. É ele, o Vaguinho, a Patrícia. Sim. Né? E o auge do radialista é quando ele consegue ter um programa com o próprio nome. Esse cara conseguiu. Domingo o programa dele é um bálsamo. Domingo o programa Cristiano Santos, de 6 às 7, e agora de 9 às 10. Eu tô de 8 às 10 provisoriamente, né? Um período aí, acredito, não sei como Pedro é que vai ficar. Augusto, tá no lugar do Pedro. Do Pedro que se desligou da rádio, e eu tô nesse período aí, acredito que... Não acredito em nada, eu tô lá. Eu não sei como é que vai ficar, tô tá só dando fazendo. Certo, né? Só fazendo, graças a Deus. Né, e você falou uma coisa muito legal, Glazer. A gente é amigo há pouco tempo, e o nome dele é diferente, então eu tô me acostumando ainda. Glazer, eu tenho uma relevância na rádio que me orgulha muito. Eu falo isso com toda humildade. Quem me conhece, quem me segue, sabe da humildade do meu coração. Eu estou de stand-by agora. Estou aqui gravando contigo, são 10 e pouca da manhã, né? A hora que a gente está gravando esse podcast. E, de vez em quando, aliás, tem que dar uma olhada aqui no meu telefone para ver se chega alguma mensagem do meu diretor, de alguma produção, para eu substituir os meus colegas. Quem são os meus colegas? O Clóvis Monteiro, o Francisco Barbosa, o Roberto olha os colegas desse cara, olha o nível. A Cidinha e Heleno Rotai e tantos outros lá.
que eu me orgulho, o Mário Belisário, todos eles, eu sou fã deles todos, Sim, então sim, eu faço com muito orgulho mesmo, Dá muito para carinho. perceber da tua forma de conduzir, da tua maneira, e até do carinho que você fala por eles, tanto no ar, né, quanto fora do ar, dá para perceber que é o teu mundo, você se encontrou de verdade, né? Algumas pessoas tentam diminuir isso. Ah, você é o tapa-buraco, você é o bombril, é o faz-tudo, é o coringa. Ok, tá tudo certo. Teve uma vez que um ouvinte, ele tentou me diminuir mesmo, mandou um e-mail. Já tem um tempinho que o e-mail era mais usado, né? Hoje em dia não tanto mais. E me chamou de Step. É mesmo? Aí eu falei, caraca, mano, pelo menos você foi bem criativo, porque eu nunca tinha me chamado de Step até hoje, né? Tapa-buraco, essas coisas todas, normal. Mas Step, aquilo tentou me ferir. Mas, rapaz, rapidamente eu falei, caraca, cara, esse cara não sabe o quanto ele me mostrou a importância que eu tenho. Sim, sim. Normalmente eu não respondo essas afrontas, mas eu parei para responder porque eu fui dissertar sobre a importância do Step. Sem o Step, na época a gente fazia vistoria no carro, né? Você nem passava na vistoria se o teu Step não tivesse bom ou com a ausência dele. O Step é aquele que vai te salvar no momento em que você está numa estrada, furou um pneu, qualquer um que seja, e você, estando com ele em dia, direitinho, meu irmão, você está salvo, você não vai ficar parado ali, né? Comecei a pensar sobre a importância que o Step tem. E ainda, no final, eu falei, cara, e outra coisa, uma coisa é você ser Step de um carro popular, uma Fiat Uno, com todo respeito a todos os carros, e outra coisa de uma Mercedes, que é o meu caso. Eu Step, toda vez que sou tirado da mala, é para substituir os pneus Clóvis Monteiro, Francisco Barbosa. Isso faz toda a diferença, entendeu? né? Cidinha e tantos outros. Cara, então, o Clóvis mesmo tem uma fala que ele abre o programa dele que eu acho sensacional. Ele diz o seguinte: no dia de hoje não importa o que fizeram a você, importante é como você vai reagir. Então, acho essas palavras tocam, né? Tocam e se você gravam no nosso coração. E se você, na hora que tiver uma provocação, você conseguir ter a habilidade de colocar em prática, de parar para pensar e falar, calma aí, eu não vou deixar isso aí. Quem é a pessoa que está me jogando essa pedra? De onde é que essa pessoa apareceu? E é o que você falou. Se a empresa vê em você a condição tem um cara enorme, e se a empresa vê em você a condição de substituir esse cara enorme, é porque entende que você é enorme também. Eu espero, não, né? Ele é humilde, né? Mas nós que estamos do lado de cá, nós que consumimos o rádio, nós que... não dá para enganar a gente. Né? Se não passar a verdade, a veracidade, a gente não fica. Tanto que você tem tantas opções, né? Por que o cara está agarrado à Tupi há quase 100 anos? A rádio tem 91 anos, né? 90. Fizemos 90, estamos caminhando agora sim. Em 2026. Posso estar enganado, mas eu acho que as duas rádios mais longevas, né, é a MEC, que tem 103, e a Tupi, que vai fazer 91. Sim. Ou seja, 90 anos de história. Gerações vieram e foram, e ela está de pé, está bem. Verdade. E tem essa... Está sempre reoxigenando, você chegou agora e tem uma galera que está saindo... E o público está ali fiel, né? Porque eu entendo que há muita verdade nessa rádio. Exatamente. E outra coisa que a gente procura sempre, o Kleiser, está antenado a tudo que está acontecendo e trazendo para o rádio. Nós vivemos um momento da chegada da internet, e não mais a chegada, mas agora o movimento que a internet faz, e mais uma vez o rádio faz a parceria com esse canal de comunicação. Há muito tempo se fala que o rádio ia acabar. Quando chegou a televisão, o rádio era né, o rei da comunicação, e ainda é. Não é porque eu trabalho no rádio, não, mas eu sei que o rádio está vivo e muito vivo. Sim, tem um peso muito grande. E não dá sinais de morte, não morrerá. Então, quando a televisão chega, então o rádio não se propõe a fazer um duelo com a televisão, mas uma parceria. Vamos fazer uma parceria? Vamos, tá. Tanto que até hoje, o horário nobre do rádio é a parte da manhã. Televisão nunca foi horário nobre. O horário nobre da televisão é à noite, à tarde. A gente tem aquela parceria, tanto que se anuncia
Hoje não muito mais, mas você fez muito isso, anunciar programas de rádio na televisão e programas de televisão no rádio. Né? Há pouco tempo, lá na Rádio Tupi mesmo, a gente estava anunciando as novelas da Record. A Record foi anunciar lá na rádio, então, parceria. E essa brincadeira, né? Tipo, a Patrulha da Cidade é uma televisão no rádio, exatamente, cara. Exatamente. O quem tá lá, quem não tem, vamos dizer, na época do meu pai, não tinha essa realidade de hoje que tem, né? Que você tá fazendo teu programa e tem uma televisão e tá sendo transmitido, né? Via YouTube. Mas há 50, 60 anos não tinha. E a gente ficava ali imaginando, e por incrível que pareça, né, eu até conversei com o Sérgio sobre isso, a gente queria acreditar que aquilo ali era verdade. Mas a maioria das histórias que a gente conta ali, se não é a história verdadeira, é baseada em fatos reais. Por que, gente, que a gente precisa às vezes basear histórias em fatos reais? Porque a gente precisa de conteúdo o tempo inteiro. Então tem história, por exemplo, tem história ali que a gente vai fazer cômica, na Patrulha, no caso, que a gente vai basear ela em fatos reais para fazer a comédia. Até para trazer uma leveza, né? Exatamente, mas aquela história do drama, do assalto que aconteceu, da morte, da confusão e tal, isso é tudo verdade. Só que da forma que a gente conta, tem gente que às vezes acha que nem é. Porque a gente vai dar vida àquilo que o repórter contaria. Ontem, num churrasco, 2 vizinhos brigaram, um pegou a faca, meteu no outro. A Patrulha da Cidade vai contar. Como é que é isso aí? Então vamos puxar a faca e tal. E com aquela sonoplastia maneira. E quando vê, a história parece até que é cômica, mas não, teve uma tragédia e um vizinho ali tá mal no hospital e tal. E quem faz rádio igual você, eu vejo que é um desafio diário. Por exemplo, Tamo Junto. Cara, vocês conversam a respeito de coisas agradáveis, que está acontecendo e tal. Às vezes fala de televisão, de personalidade, celebridade, mas também precisam tocar em assuntos difíceis do dia a dia, né? E eu vejo essa leveza, mas até na entonação de voz tua, do Vaguinho, da Patrícia, às vezes vocês mudam de 8 para 80. Sim. Né? Até porque tem que transmitir algo que aconteceu ruim. E o povo está esperando que vocês deem uma palavra sobre isso. Como é que você consegue concatenar, né, o mal e o bem e ter que transmitir essa informação através de uma mensagem não tão pesada? É fácil isso? Cara, fácil nunca é. É desafiador sempre. No entanto, se torna mais tranquilo de se fazer por conta da repetição, como tudo na vida, né? O próprio dia a dia vai te ensinando como lidar com essas situações e com essas mudanças. Isso que você falou é muito importante. No meu caso, por exemplo, eu já fiz 2 programas seguidos, cada um com uma vertente totalmente diferente. Por exemplo, o programa Francisco Barbosa, que tem aquela proposta de um programa mais sério, com debate e tudo mais e tal, e emendar na Patrulha. Sim. Eu mesmo fazendo ali. Então, quer dizer, virar uma chave. Vira chave, fazer. Né? E o Tamo Junto, que aliás, um presente da Rádio Tupi, me juntar ao Vaguinho, eu já fazia com a Patrícia, e a Patrícia também já era produtora dele. O Vaguinho chegou, fez um tempo, final de tarde, ali, a Voz do Povo, eu já fazia o programa Cristiano Santos, eu acho que há 7 anos. Vaguinho para os íntimos, para você não sabe, Wagner Montes Filho, né? Isso aí, filho do grande Wagner Montes, saudoso Wagner Montes. É isso aí. E teve umas mudanças lá na rádio, com o falecimento do saudoso Apolinho, a estreia do Jornal da Tupi com o grande Sidney Rezende, e uma equipe maravilhosa que tem no Jornal da Tupi, que cada vez cresce mais. Sim. E aí a direção da rádio me chamou e falou, vamos para um desafio, fazer um programa, você e o Vaguinho. O Vaguinho e eu nos encontramos na festa de aniversário da rádio, que teve... Eu sabia que ele estava na rádio e eu não tinha encontrado ele ainda. Nós nos vimos a primeira vez no palco, numa comemoração que teve de aniversário da rádio, ali na Cinelândia. Eu estava apresentando e ele chegou para me substituir ali. Sim. Rapaz, a nossa conexão foi tão legal, foi tão grande. Nós demos um sorriso um para o outro, assim, sei lá, parece que a gente estava se reencontrando, se reconhecendo. Que legal. E ficou. Nosso outro encontro foi no final de ano, que eu ia fazer um especial, acho que de Ano Novo, e a gente fica muito tempo no ar, às vezes 3, 4 horas no especial, e a gente vai buscando conteúdo, e às vezes junta o conteúdo, vem cá, traz uma mensagem aqui para os meus ouvintes. Eu encontrei o Vaguinho, falei, Vaguinho, vem cá gravar comigo.
lá na rádio, ele também tinha ido gravar alguma coisa lá. Rapaz, nós ficamos tanto tempo gravando, falando de tanta coisa, deu uma liga tão grande a gente ali, mas só a gente sabia daquilo. Uns 3, 4 meses depois, veio essa proposta da rádio, quando um falou pro outro, caraca, cara, nós já fizemos um ensaio disso lá no dia que a gente gravou, e de lá pra cá, rapaz, o Vaguinho é um cara incrível, um cara que assim, eu tenho no meu coração, é um menino grande, é um menino daquele tamanhão que ele tem, e é muito bom fazer esse programa com ele, que ele tem aquele jeito mais irreverente, eu tenho um jeito mais comedido, mas a gente se junta, a gente brinca, a gente fala sério. E a Patrícia tá ali meio termo, né? A Patrícia também às vezes ela traz também algumas situações e que coloca vocês meio que contra a parede, né? Exatamente, aquela a hora da treta que a gente faz ali. E tem também a participação dos nossos colegas no quadro que eu criei, que é o Rolou na Tupi. O colega traz ali algo que rolou no programa dele. Né? E aí é todo tipo de assunto. Às vezes um assunto mais leve, outro assunto comportamental, outro assunto mais polêmico, envolvendo política, polícia. A polícia a gente deixa sempre mais pro Vaguinho falar que ele leva mais essa pegada, até por causa de programa da TV, que ele tem esse programa policial e tudo mais. E assim a gente vai fazendo... tornando a proposta do Tamo Junto é vir de um jornal mais tenso, que o jornal vem falando de tudo, 1h30 de jornalismo intenso ali, e depois a gente vai passar para a Voz do Brasil, né, que é também tenso pra caramba, só de notícias. Então a gente está ali para fazer essa intermediação, tornar realmente o processo mais leve. Por pior que seja o assunto, mais pesado que seja, a gente sempre tenta tratar da melhor forma possível. Isso com os nossos convidados no Pega a Visão, que é o nosso quadro, que breve você vai estar lá com a gente também. Que honra, batendo um papo lá com a gente. A gente vai tornar o assunto leve. Isso, você... como cristão, né? Você nasceu num lar evangélico ou não? Praticamente, né? Minha mãe ainda estava em processo de conversão quando eu nasci, mas com 7 anos eu já entrei para a igreja. E você acredita que o fato da tua fé traz um pouquinho mais de serenidade, né? Também para o teu trabalho? Porque assim, a Rádio Tupi é uma rádio que ela abarca todo tipo de gente, né? Talvez a maioria seja católico, mas tem espíritas, tem evangélicos, cristãos de outras denominações. Mas você, como cristão, você está ali desenvolvendo o teu trabalho, né? Já houve alguma situação em que... Até porque, como um profissional de rádio, mesmo tendo a tua fé, você não pode trazer aquilo para o dia a dia, né? Porque não é um programa evangélico, não é um programa cristão. Você acha que o fato da tua fé te traz uma serenidade para desenvolver o teu trabalho, mesmo estando num ambiente, entre aspas, neutro? Eu não tenho dúvida. Só faz por quê? A gente, quando se converte, né, de fato, de verdade... Eu tive 2 tempos na minha vida, tá? Teve aquele momento que foi um momento grande, em que hoje eu digo, para quem entende ou quem não entende, eu era um fariseu. Fariseu é aquele cara que entende muito da lei, né? Entendia muito da lei e tal, religioso pra caramba. Sim. E eu costumo dizer que a religião, ela que tem em sua matriz de fala, né, o religare, ela na verdade ela desligare, porque ela afasta muito mais de Deus do que liga. Então, enquanto eu fui muito religioso, eu não tinha muita noção desse meu papel, dessa minha função, desse meu chamado, desse meu propósito. Você levar uma vida sem entender o seu propósito é muito complicado, você fica perdido. Mas graças a Deus chegou um tempo da minha vida, e aí eu me perdi por um tempo e tive um encontro real com o Senhor. E aí eu posso dizer que eu me converti mesmo. E isso é muito normal. Você vê que o próprio Pedro, que andava com Jesus, uma vez Jesus chegou para ele e falou: Pedro, quando você se converter, ajuda seus irmãos. Incrível, como né, assim, cara? você se converter? O cara estava ali com ele o tempo todo. E o Senhor entendeu que ele estava na jornada, andava no processo. E parece que a gente consegue perceber o momento da conversão, né? Que é uma virada de chave, né? Aquele Pedro temeroso, medroso, de repente o cara que chega no próprio Sinédrio e começa
começa a falar e bota o dedo na ferida. Então, é muito impactante a questão da conversão. Concordo contigo. Exatamente. Então, você, quando tem essa conversão genuína, você se torna nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. E esse tudo, é a sua forma de pensar. Inclusive, é o que a Bíblia diz, que para mim é o versículo-chave da conversão. Para mim não é o porquê Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para mim transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. João 3,16, Romanos 12,1. Exatamente, é bom conversar com o pastor por causa disso, está sempre com as referências. Por quê? Até para que você entenda o que ele fez em João 3,16, você tem que entender o Romanos 12,1. Sim. Para você ser transformado pela renovação do seu entendimento. Então, quando o seu entendimento é renovado pela palavra, não tem como você desassociar mais. Você vive Cristo, você fala Cristo, as tuas opiniões estão formadas em cima do que você vive. E é o cerne do evangelho. Se você quer levar alguma coisa boa para o próximo, você primeiro tem que viver essa realidade. Exatamente. Então, conversão genuína é isso, né, Então Cristiano? não tem como eu desassociar. As minhas opiniões estão sempre associadas ao que eu penso e sempre ligadas à palavra de Deus, que é a minha meditação dia e noite, para eu não errar mais. Eu já sei o caminho do erro. Mas agora, você tem essa liberdade lá? Nunca teve nenhum conflito, né? Não tem, porque o Espírito Santo ele nos dá a habilidade necessária para você agir como deve agir. Eu digo, eu gostaria de repente, trabalhar numa rádio evangélica, seria mais confortável, de repente, Sim, mas eu entendi que eu tenho que estar onde eu estou, sabe? Até para que a minha intenção não falar, você tem que pensar assim ou você tem que pensar assim. Mas sou também um formador de opinião e a minha opinião ela se torna relevante para que as pessoas pelo menos ponderem. Claro. E a luz tem que ser luz em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, as minhas opiniões, normalmente, você não vai ouvir eu dizer, a Bíblia diz, algumas vezes eu digo abertamente. Outras vezes eu falo apenas que é um conceito cristão, que não tem nada diferente nisso. E às vezes eu não preciso falar nada disso. Só o que eu digo já tem o conteúdo do que eu acredito e do que eu vivo, que é a palavra de Deus. E isso por si só já é transformador, porque ele já vai com a unção do Espírito Santo. E é o que eu procuro fazer no meu trabalho, dar as minhas opiniões baseadas no que eu acredito, porque é a verdade. Você falou aqui muito da verdade do que a gente pratica, como a gente pratica o nosso trabalho. E é assim, então seria mentiroso se eu fizesse diferente para querer agradar A ou B e tal. Eu com certeza já teria, não sei se saído, mas não teria me estabelecido. Isso no teu dia a dia é relevante, mas as pessoas que estão próximas de você, por exemplo, você tem uma família linda, né, que eu acredito que contempla essas dificuldades, essa sazonalidade que a gente dá. No teu caso, não profissional, que você está numa das maiores empresas, né, do ramo, há mais de 15 anos, mas essa dificuldade do próprio dia a dia, né, de entender quem eu sou, o meu propósito de vida, onde eu estou, até mesmo os desafios do dia a dia. Como a tua família lida com isso? E você, como o provedor, como mentor, como aquele que lidera, você consegue passar bem para eles essa realidade? O teu propósito de vida, eles aceitam bem, eles conseguem conviver bem com isso? Como é que você lida com essa questão? Graças a Deus, não só aceitam, como todos cooperam comigo o tempo inteiro. A minha filha mais velha, a Thalita, está fazendo jornalismo, está formando, inclusive já faz um quadro comigo no programa do domingo de manhã, programa Cristiano Santos. Ela faz o Caô Papo Reto. O que é o Caô Papo Reto? Nada mais é do que o fake ou fato, né? Só que jovem não fala, isso é fato. O jovem fala, isso aí é caô, meu irmão. Isso é papo reto. Então, E é por isso, cara, que a Rádio Tupi, abrindo parênteses, ela se renova, apesar de já caminhando para completar 91 anos, é por nós estarmos ligados no que está acontecendo, na mudança a realidade do dia a dia, né, Cristiano? Dia a dia. Então a gente vai se comunicando, ela vai se renovando por isso, né? O meu filho, eles já se acostumaram. Eu estou na Rádio Tupi desde 2009,
Mas eu já tinha trabalhado em outras rádios. Essa questão do rádio nos consumiu o final de semana, o feriado, Sim, por isso que eu as festas achei e tal. legal a gente falar sobre isso. A Tudo família, já tá se não dentro. entender o propósito, acaba sofrendo. Acaba né, Cristiano? sofrendo. Então tá tudo dentro. Tua Todo filha mundo está já fazendo jornalismo. fazendo ou jornalismo também. Ou seja, ela acredita naquilo que você faz. Exato, e tá fazendo Isso- muito bem. Isso tem um peso enorme, né? Poxa, cara, eu fico orgulhoso demais, né, Eu cara? acredito nisso. E ela tá fazendo muito bem mesmo. Ela já estagiou na Record um tempo, está estagiando no Centro de Operações da Prefeitura. Outro dia eu recebi um elogio por parte do chefe dela, que, aliás, olha como é que as coisas são, né, cara? Em 2009, eu fui contratado na Rádio Tupi como estagiário, tá? Estagiário de jornalismo, porque depois, se a gente puder voltar nesse assunto para eu falar como é que se deu a minha entrada na Rádio Tupi, quem me contratou lá em 2009 foi o saudoso chefe de jornalismo, emblemático para muita gente, Roberto Feres. E aí, cara, o tempo passa, 15 anos depois, quem contratou a minha filha para ser estagiária também no Centro de Operações da Prefeitura foi o filho do Feres. Caraca. O Tiago Feres, que era o chefe lá. Não Agora ele existe está em outro acaso, setor, né? não tem. existe acaso. Minha mãe chama de Jesus-cidência, e eu acredito nisso pra caramba também. Entendeu? Eu achei isso uma conexão muito legal, e ele falou coisas maravilhosas sobre a minha filha, ela é querida por todo mundo, lá tem uma galera que trabalhou comigo, que fala bem de mim pra ela, lá na Record então, ela outro dia mandou uma foto pra mim, eu falei, caramba, eu trabalhei com todo mundo aí, a Rádio Tupi sempre foi uma escola, né? Então passou muita gente pela Tupi, que está em outros canais de comunicação, hoje também passaram por essa escola lá. E eu também sou aluno dessa escola até hoje. Sim, Coisa boa. E tá dando certo. Fala então como foi a tua... Para entrar nessa rádio que, assim, talvez seja um dos grandes espelhos da comunicação brasileira e mundial, por que não, né? Sim. 90 anos não são 9 meses. Verdade. Você está 16 anos. Como é que você pensava em estar lá, você mentalizava, você se preparava ou você deixou acontecer? Então, eu não... Se eu falar assim, era minha meta trabalhar lá, não, mas eu queria uma grande rádio. Queria trabalhar em rádio, eu era apaixonado pelo rádio. Porém, uma outra paixão nasceu em mim, que era a paixão pelo jornalismo. Mas eu tive uma vida bem difícil, financeiramente. Vamos assim, eu costumo dizer, minha mãe não gosta que eu diga isso não, mas eu faço uma comparação. Se a linha da pobreza realmente existisse, a gente tinha conhecido ela olhando para cima. Ele falou, mamãe, que nem aquela ali. É da pobreza, a gente estava bem abaixo. Moramos na Baixada Fluminense, lugar sofrido, a beça, mas, rapaz, ali, como aprendi, cara, no simples, na humildade, vivi momentos que me formaram o meu caráter, o ser humano que eu sou, como... as pessoas que vivem a mesma situação se dão e são solidárias e tal, isso é uma coisa impressionante. Mas, enfim, com isso não estudei daquela forma mais convencional. Eu parei de estudar um tempo, repeti série e tal, foi uma confusão danada, então eu achava que não era possível fazer uma faculdade. Depois eu casei a primeira vez, tive meus 2 filhos e fui morar no interior do estado, numa cidadezinha chamada Santo Antônio de Pádua, uma cidade que eu me apaixonei, no noroeste fluminense. Trabalhei em rádio lá, mas quando eu voltei de lá, eu voltei magoado com rádio e falei, não quero mais. É mesmo? A experiência não foi legal. Não foi legal. E toda a experiência, tudo que eu tentei fazer para entrar em rádio, não consegui. Já tinha... não tinha nem concluído o 2º grau ainda, mas com a minha experiência, pelo menos como operador, era um bom operador e tal, não conseguia entrar. Então eu fiquei chateado com rádio e desisti. Falei, não quero mais saber de rádio. Com isso, eu fui trabalhar, cara, numa clínica que tinha ali na Penha, de radiologia. Trabalhei um tempo lá, comecei como zelador noturno. Saí, graças a Deus, na mesma carteira que tem lá, jornalista, radialista, tem que eu fui zelador noturno, falo isso com muito orgulho. Lá eu fui promovido, fui trabalhar, mas como zelador eu voltei a estudar, fazer supletivo e tal, concluí o chamado na época 2º grau. Mas para mim, estava fechado ali. Foi uma realização já, consegui concluir aquilo ali, já tinha 2 filhos e tal. Até pela dificuldade, né, as nossas origens, né, isso acaba respingando um pouquinho... Na nossa mentalidade, inclusive. Aí, cara, eu fui trabalhar depois, promovido lá na telefonia. Era só à tarde.
Com isso eu vi uma oportunidade, eram 3 unidades, mais um laboratório, mais a central de atendimento, era uma empresa consolidada, devia ter pelo menos uns 200 colegas, e eu, graças a Deus, o Senhor sempre me deu graça diante das pessoas, me dava com todo mundo, cara. Então eu conheci uma senhora que fabricava salgados, a irmã Nilda, pessoa maravilhosa que foi muito importante na minha vida, e eu tive a ideia de vender salgadinho ali. De manhã, então, eu vendia salgadinho para os meus colegas mesmo, né? Quando não conseguia vender para todo mundo, eu ia para o sinal, terminava de vender o salgado ali. Com isso, né, construí uma casa na comunidade que eu morei. Tem essas passagens da vida que muita gente não sabe, né? Mas é legal mencionar, pelo menos en passant, para esse cara, sabe, pô, realmente a vida é dura para quem é mole. Para quem é mole, exatamente. Eu não deixei, não. Aí, cara, outro dia eu decidi que ia estudar alguma coisa. Como eu estava na clínica de radiologia, eu falei, vou fazer uma clínica, um curso voltado a isso. Para isso, né? Não é rádio, mas é radiologia. E aí eu, já com o material todo, mas não sabia exatamente o que estudar. Foi um dia que o salgadinho não vendeu todo na clínica, eu fui para o sinal, ali em Braz de Pina, o Guaporé. 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 Meu primeiro escritório foi ali. É mesmo? Sério? Que legal. Guaporé 673. Que bacana. Uma rua importante ali de Braz de Pina, que vai desembocar na Braz de Pina, né? Sim. E ali, rapaz, eu estava esperando num posto de combustível que tem ali para eu atravessar e ir para a clínica, né? Que estava dando a hora de eu trabalhar. Passou um ônibus com um bus door de uma faculdade, né, e tal, não sei o quê. E eu olhei falando inclusive de jornalismo. E eu falei, isso não é para mim. E eu queria deixar isso aqui muito claro, que eu ouvi, não audível, mas eu não sei explicar. Tipo que em segundo plano, não sei, mas quase audível, uma voz que me perguntou, por que você não? E aquela pergunta foi com uma flecha no meu coração. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou comigo. Eu acredito nisso. Eu não tenho dúvida. Por que você não? O que você tem de diferente dos outros? Rapaz, aquela pergunta ficou no meu coração como uma chama acesa e eu falei, realmente, por que não? Olha só, quando eu cheguei na minha baia de atendimento, acreditem se quiserem, o Espírito Santo é o que testifica, tinha um recorte de jornal que era exatamente o mesmo anúncio do Bus Door. Eu, quando eu li aquilo, Kleiser, eu fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, eu acabei de ver o anúncio, eu tô vendo o recorte aqui, o que aconteceu? Daqui a pouco veio um amigo meu, o Rodrigo, e o Rodrigo falou, Cris, você viu aí, deixei um anúncio aí pra você. Rapaz, aquilo chega e me deu um alívio. Eu falei, meu Deus do céu, uma coisa sobrenatural. E realmente foi, porque o que estava acontecendo lá fora ele não sabia. Conclusão, eu entrei para a faculdade e consegui uma vaga de estagiário na Rádio Tupi. Eu sempre digo que fui para passar 6 meses e estou há 16 anos. Tem alguma coisa lá em letrinha pequena que eu não li, você que é advogado, e eu estou lá há 16 anos, graças a Deus. Tudo isso aconteceu, foi essa forma que eu entrei e cheguei a ser coordenador de jornalismo um tempo lá. E estou lá até hoje, graças a Deus. Entrar às vezes é difícil, mas não é tão difícil quanto você manter, principalmente em alto nível, como você está conseguindo há 16 anos. Né? Esse crescimento... eu tenho certeza que foi um grande desafio, principalmente pela quantidade de estrelas que ainda estão na Rádio Tupi. Sim. Eu vejo, tá reoxigenando, tá? Você, Isabelle Benito, o Vaguinho, Patrícia, tá? Mas a história da Tupi, desses 90 anos, se dá... Os mais antigos. Principalmente por essa galera mais antiga que... Eu tenho a impressão que respeitam muito vocês também, que dão até abertura, trazem vocês, até para vocês se sentirem mais à vontade, embora você já está há 16 anos, e está fluindo, e está funcionando muito bem. E aí, infelizmente, a gente está chegando no final, o tempo passa muito rápido quando o papo é bom. Verdade. Mas eu queria que você concluísse falando um pouquinho de futuro, né? Como na tua visão, até porque você é um visionário, o futuro em relação a Cristiano Santos, aos seus projetos, aquilo que você tem no coração. Eu acredito que a Rádio Tupi vai fazer parte disso, mas o que você pensa em relação a daqui? Quem vai ser você daqui a 10 anos?
Essa é uma pergunta, cara, que é muito difícil de difícil, responder. Porém, se eu não tiver nada para responder agora, eu acho que estou muito perdido, né? Eu tenho meus projetos, que, claro, sempre envolvem o rádio. Mas de um tempo para cá, e com o avanço da internet, a gente não pode deixar de caminhar junto, de envolver os seus projetos com a internet e pensar em outras possibilidades. Acredito que daqui a 10 anos, eu ainda estarei no rádio. Se for na Rádio Tupi, maravilha, porque eu amo estar na Rádio Tupi. Eu vou para a Rádio Tupi até hoje como se fosse a primeira vez, com o mesmo ânimo. Eu acho que é isso, e esse é o segredo para você se manter. Você falou uma coisa que é muito certa. Você entrar, às vezes é mais fácil. Se manter é bem complicado. Mas o meu norte para me manter é o que Deus falou para Josué. Lá em Josué capítulo 1. Se esforce e tenha bom ânimo. Aí depois ele falou, não, bom ânimo é pouco. Tenha muito bom ânimo, cara, porque o negócio vai ser radical. E foi mesmo. E foi mesmo. E é o que tem sido. Então é essa forma aí. Cara, hoje eu estou muito mais para ser um Abraão, no sentido de vai e a terra eu vou te mostrar. Eu estou muito nessa sintonia, espero não perder ela nunca mais. Parar, às vezes ter até a sensação de que poderia estar fazendo alguma coisa, sabe? O que eu poderia estar fazendo, mas enquanto eu não ouço a real direção do que fazer, de que próximo passo dar, eu não dou mais esse passo. Então é muito difícil eu te falar do que vai acontecer daqui a 10 anos, mas que eu vou estar dentro, no centro da vontade de Deus, cumprindo o meu propósito, isso eu te garanto. Cara, que papo gostoso, cara. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. E deu para perceber a sabedoria desse cara. Deu para perceber não apenas a sabedoria do dia a dia, a sabedoria de vida, mas essa proximidade com Deus talvez te faz esse cara grande como você tem sido. E eu quero finalizar assim, eu quero que ele viveu uma vida muito difícil, nós viemos aqui para falar de coisas boas, porque a nossa intenção é exatamente te impactar positivamente, mas ele tem uma história que ele viveu muitas coisas tristes, muitas coisas difíceis, e não desistiu, e está aqui, e hoje é um cara que tem um bom salário, eu tenho certeza, tem uma família linda, que tem projetos de vida daqui para frente, mas que lá atrás, se ele decide parar, com certeza hoje eu não estaria conversando com ele aqui. Eu queria finalizar exatamente você trazendo uma palavra para esse cara que tem um sonho, que tem um projeto, mas talvez não tenha estrutura e às vezes está acreditando como você lá, perto da Guaporé, isso não é para mim. O que você tem a dizer para esse amigo? Primeiro, é mentira que você não pode, você não deve ouvir essas vozes mentirosas que dizem que você não pode, que isso não é para você, que você não consegue. Isso tudo é mentira. Outra coisa, coloque a sua vida diante de Deus. Peça a Deus para dirigir os seus passos e com certeza você terá uma jornada de vitória, o seu final vai ser vitória. Não desista e faça tudo o que estiver à sua mão para fazer. Ainda que seja uma coisa simples, como eu fazia, brincar em casa. Eu estava brincando em casa, não sabia que na verdade eu estava me preparando para um futuro lindo que Deus guardava para mim. Então é isso. Já vai fazendo o que você pode fazer. E o resto deixa na mão de Deus. Fé, força, coragem. O medo pode tentar te travar. Você que vai decidir se vai querer ou não. Transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Muito obrigado, meu amigo. Pastor, amigo. Pela nobreza de estar obrigado. Aqui com a gente. Estou feliz demais. Finalizando o Power Talks de hoje. Tenho certeza absoluta que você gostou. E se você gostou, manda aí para pelo menos 100 pessoas. Agradeço muito aí pela tua compreensão, pela tua atenção, por estar com a gente até agora. E te aguardo aqui no nosso programa Power Talks. Muito obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima semana.